Olá pessoal, essa aqui é uma televisão CCE, o modelo dela é HPS 1473. Quando eu peguei essa televisão aqui, pessoal, ela estava com o seguinte defeito: ela estava com um friso no centro da tela, certo, no sentido horizontal, ou seja, ela estava com o vertical fechado. Só que ela estava assim, você ligava ela apresentava o vertical fechado, só que ela ficava mais ou menos 2, 3 segundos, desligava. Aí voltava a ligar novamente e ficava nessa, ligava, desligava automaticamente. Certo? Vamos dar uma olhada no que foi feito para consertar esse aparelho. Bem, pessoal, na realidade o problema dessa televisão aqui, ele foi até considerado um problema bem fácil, porque na realidade o problema dessa TV aqui foi apenas solda fria. Ou seja, quando eu peguei essa TV aqui, eu dei uma olhada primeiro nos pontos de solda do chassi. Inclusive é isso que eu queria passar para vocês. Que veja bem, toda vez que vocês forem pegar num aparelho, uma televisão ou qualquer aparelho para dar uma olhada, para poder consertar, o ideal seria você primeiro fazer duas coisas. Primeiro, efetuar uma limpeza em toda a parte do chassi, certo? Toda a parte do chassi, toda a extensão do chassi. Por quê? Porque como já aconteceu diversas vezes, só em eu pegar e começar a fazer uma limpeza na parte do chassi do aparelho, tirar aquela poeirinha, mesmo que tenha aquela poeirinha cinza, que ainda deixa os componentes bem visíveis, o ideal é sempre você passar um pincel para poder tirar essa poeira, certo? Por quê? Porque você vai estar fazendo dois serviços ao mesmo tempo, beneficiando você mesmo. O primeiro, você limpa o aparelho do cliente. Segundo, só em você passar o pincel sobre algum desses componentes, entendeu? Sobre os componentes da placa, muitas vezes, como eu já peguei algumas vezes, só em eu passar o pincel em cima de um capacitor eletrolítico desse, ele solta. Ou seja, ele já estava solto embaixo. Ou seja, ou ele estava com a solda quebrada na parte de baixo, ou então o próprio terminal do capacitor, ele se solta por dentro. Deu algum problema no capacitor e ele se soltou. Então, às vezes você encontra, quando você pega uma televisão muito empoeirada, aí você vai passando o pincel por cima dos componentes, você encontra um resistor queimado. Só aí você já percebe que existe algum problema em relação à passagem de corrente elétrica em cima desse resistor, porque se ele está queimado, houve um excesso de corrente e ele queimou. E como a maioria dos resistores eles são justamente para poder controlar a passagem de corrente para determinadas partes do circuito, então por aí você já tem mais ou menos uma ideia de onde você vai começar a procurar o seu defeito. Então muitas vezes eu já descobri defeitos em aparelhos somente na limpeza. Ou seja, você está lá limpando, aparece a perna de capacitor quebrada, aparece um resistor torrado, aparece um CI danificado, como eu já peguei também, por exemplo. Esse CI aqui é o CI de saída vertical. Algumas vezes, com algumas televisões que eu peguei, só na limpeza do chassi, eu verifiquei que aqui na parte da frente do saída vertical tinha um buraco que não dava para ser percebido porque estava cheio de poeira por cima. Então, o que eu estou querendo passar para vocês? O que eu estou querendo passar para vocês que só mesmo em você começar a fazer uma limpeza de um aparelho, você já pode achar o defeito, ou pelo menos a provável causa do defeito.
ou pelo menos uma pista do que foi que ocasionou aquele defeito que estava. Também já peguei algumas vezes playback. Às vezes você abre o aparelho não está funcionando, aí você vai fazer uma limpeza. Quando você vai limpar a parte do playback, o playback está rachado, vamos supor, entendeu? Então é muito importante a primeira coisa que você fizer, quando for fazer no aparelho, quando você for verificar um defeito, é você fazer uma limpeza geral, sem pressa, limpar cada área do chassi, entendeu? Nunca despreze área nenhuma, limpar toda ela, componente por componente. Por mais que seja uma área difícil de se entrar com o pincel, você usa um pincelzinho menor, entendeu? Mas o importante é você limpar toda a área, a parte aqui também da parte do tubo, entendeu? A parte dos componentes aqui da plaquinha do cinescópio, entendeu? Você limpa essa área toda, entendeu? Limpa para tirar mesmo toda a poeira, deixar tudo bem limpinho. Eu garanto para vocês, se vocês, quem não faz isso e começar a fazer isso, eu garanto para vocês que vocês vão começar a pegar defeito de aparelho sem nem mesmo procurar olhar em esquema, essas coisas assim, entendeu? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A segunda coisa é a seguinte: desde o momento que você executou a limpeza aqui por cima do chassi, certo? Não achou nenhum componente aparentemente que esteja ruim, os componentes estão todos perfeitos. Então você vai fazer uma segunda verificação, que é o que? Justamente virar a placa do circuito, entendeu? E verificar as ressoldas do circuito. Aqui, como vocês podem ver, tá vendo? Esses pontos mais brilhosos são os pontos que foram feitos a ressolda. Então verifique tudo, verifique devagar, sem pressa, que é o que eu faço. Verifique devagar, sem pressa. Eu sei que é chato, mas você deve olhar ilha por ilha, pontinho de solda por pontinho de solda. As que você vê que está meio rugosa, você vai lá e refaz a solda. As que você vê que está quebrada, obviamente você vai refazer a solda, entendeu? Mas o importante é você botar na cabeça o seguinte: qualquer aparência que te passe a solda, que ela pode estar com problema, você vai lá e refaz ela. Se ela estiver começando a rachar, você vai lá e refaz. Que isso aqui é muito importante por dois motivos. Que primeiro, você já pode pegar um defeito a partir daí. Porque, veja bem, essa televisão aqui, ela não tinha defeito nenhum aparente de componente. O defeito dela era solda fria. De acordo com o passar dos anos, foi se usando, as soldas foram quebrando, até que chegou um momento que deu esse defeito, que estava vertical fechado e ficava ligando e desligando. Eu não troquei componente nenhum, simplesmente eu fiz uma ressolda geral no circuito, e quando eu fui ligar para ver se para poder procurar o defeito, na realidade o defeito já era esse, as soldas estavam quebradas. E também te previne da seguinte maneira: vamos supor, você efetuou a limpeza, como eu falei para você, sobre o chassi, certo? Mas na pressa de fazer um conserto, você viu que determinado componente estava com problema. No meu caso aqui do vertical, vamos supor que o meu problema fosse o CI de saída vertical. Estava com buraco, vamos supor, certo? Eu sei que o problema está nele, então eu vou lá, troco o CI de saída vertical, só que aí eu boto no lugar, aí liguei, beleza, tá funcionando. Aí o que eu faço? Tá bom, então eu fecho o aparelho e libero o aparelho. Acontece que por eu não ter dado uma olhada geral na parte das soldas, na parte da solda, tanto da placa mãe aqui de baixo como da placa daqui de cima do cinescópio, o que acontece? Algumas soldas que estão rachadas, elas daqui mais ou menos, vamos supor, uma base de 1 mês, 2 meses, 3 meses, dentro da sua garantia, ela vai acabar rachando de vez. E isso daí não é bom, porque o aparelho vai voltar para você, para você justamente refazer aquela solda, e você vai devolver ao cliente. Aí muitos de vocês podem falar assim:
Ah, mas aí não tem problema. Se eu faço a ressolda, o cliente leva a televisão de volta, não tem problema. Acontece o seguinte: você vai perder tempo novamente nesse aparelho para poder descobrir aonde que essa solda foi quebrada, certo? Isso você está deduzindo que seja a solda que esteja quebrada, mas vamos supor que seja realmente. Você vai ter que verificar todo o circuito, você vai ter que revisar todo o circuito, você vai ter que olhar por baixo da placa, você vai perder tempo para fazer isso. Numa coisa que você poderia fazer logo de cara, logo de vez, entendeu? Ou seja, você vai perder 2 vezes o tempo com o mesmo aparelho. Isso sem falar o seguinte, que você vai ficar... Você sabe que tem cliente que leva isso em consideração. Então você vai ficar queimado com o cliente. Da próxima vez que o seu aparelho, e o aparelho do cliente, melhor dizendo, der defeito, ele não vai trazer para você. Porque ele vai pensar da seguinte forma: eu levei o aparelho a primeira vez para ele, e esse aparelho deu problema, eu tive que retornar o aparelho para ele, tudo bem, ele consertou e tal, mas eu prefiro levar para outro técnico fazer. Então, pessoal, por mais que possa parecer assim coisa boba, mas procurem fazer fazer os consertos de vocês. Eu sei que muita gente faz, mas procurem fazer o conserto de vocês com 100% de eficácia, de perfeição. Ou seja, você consertou uma determinada área do circuito, entendeu? Consertou, foi lá, trocou uma peça, entendeu? Não custa nada você chegar e dar uma olhada em toda a área do circuito em relação à ressolda, entendeu? Vamos procurar trabalhar sempre bem, para poder sempre nossos aparelhos não voltar. Aparelho que não volta dentro da sua garantia e não volta, isso aí te dá um lucro futuro, porque você acaba prendendo o cliente com você, certo? Outra coisa, essa televisão aqui, depois que ela voltou a funcionar normalmente, eu verifiquei que ao apertar aqui a parte do teclado, certo, ela estava trocando funções. Então eu sei que o meu problema é nas teclas. Então eu aproveitei e troquei também as teclas dela logo de uma vez. Eu tirei uma, levei para comprar, botei no lugar e ficou beleza. Bem, pessoal, eu acho que nessa televisão aí é só isso, entendeu? Vou disponibilizar para vocês aí na descrição o link do esquema dessa TV, para vocês que estão precisando trabalhar com ela, e para vocês que tem algum problema e quer resolver o seu problema na sua vida, também tem um link especial para vocês aí na descrição, tá? Olha, é só isso. Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês.